gain. Gente muito boa que tem vindo para o país. Conquistar cérebros, não é? O Instituto Gulbenkian de Ciência tem, e a Fundação Chabolima também. Mas outras instituições têm feito isso. Outras instituições têm feito isso. Temos importado, ou portugueses expatriados, Universidade de Aveiro. Muitas instituições têm tido brain gain. Ou seja, temos trazido gente muito boa para cá. Mas também é certamente verdade que, quer dizer, nem todos podem ser excelentes, como é evidente. E esta coisa de fazer investigação, o que se chama Blue Skies Research, não é? Investigação de céu azul, ou seja, o que nos apetece fazer, à hora que nos apetece fazer e da maneira que nos apetece fazer, que é um investigador de ciência fundamental. Faz o que lhe apetece quando lhe apetece. E para se ter esse direito, isto não é um direito natural. Claro. Para se ter esse direito de gastar dinheiro público para o fazer, tem que ser muito bom. Claro. E isto é uma minoria das pessoas. E controlado. É uma minoria. E tem que ser, evidentemente, contra uma investigação que não é uma investigação programática, programada, sim, não é uma investigação encomendada. Que é onde nós estamos muito mal, é na investigação encomendada. Na investigação de Blue Skies, há muita gente a fazer isso. O resultado é este. O resultado é este, é que somos muito pouco competitivos. Somos inspirados, mas pouco competitivos. O impacto das publicações, as publicações de origem portuguesa, publicações internacionais têm subido imenso também, mas vamos a ver o impacto das publicações, de novo, só temos o Luxemburgo atrás de nós. Ou seja, as publicações, sim? Sim. Mas porquê? No impacto. Não há seleção. O impacto. Tudo é publicado hoje em dia, Sr. Professor. Ou seja, basta escrever em inglês para arranjar um jornal Zé qualquer que lhe publique isso. Sim, mas há, digamos, gente que sabe que seleciona, não? Sim, mas olham para as nossas e não põem lá nada. Selecionam. Não, as nossas também saem, mas não saem nas revistas que toda a gente lê. Saem nas outras que. Sim, nos arquivos municipais de Loudrup. Mas se calhar há muitos outros países da Europa em que também não aparecem. Mas, professor, o impacto mede-se de uma maneira muito simples, que é o número de citações àquele artigo. Ou seja, quantos dos nossos colegas no mundo usaram aquele conhecimento que nós produzimos de novo. Isso é o impacto da publicação. Isso é a recompensa. É o que vale a publicação. Não? E para lhes dar uma ideia, há revistas que têm fatores de impacto de 50 e outras têm fatores de impacto de... Sim, essas são as principais, a Cell, outras. E há revistas que têm o New England Journal of Medicine e depois há outras que têm fatores de impacto de 0,1, 0,05, assim. Ou seja, vale tanto publicar um artigo nessas de 50 como publicar... 500, uma das outras, percebe? E nós estamos a publicar muito nestas das outras, fazendo uma coisa que muita gente diz que é o Me Too Science. Eu também já fiz, mas coisas que já estão feitas noutros sítios e que não são coisas fundamentais. Isto na ciência, eu acho que o mais importante é a pergunta que se faz, porque o resto é tudo em tendência. A tecnologia hoje é fácil e coisa. É a qualidade das perguntas é que define a qualidade dos investigadores e isso, temos gente muito boa, repito, mas a maior parte trazem-nos para níveis de competitividade e de impacto muito baixos. E, portanto, há aqui alguma coisa errada. Estamos a financiar investigadores, doutorados, alguns deles, que não têm o impacto que se deveria esperar desse financiamento. E, portanto, eu não acho que... Quem é que terá a responsabilidade de inverter isso? Ouça, eu acho que os doutorados particularmente são pessoas que foram educadas ao mais alto nível para resolver problemas tecnológicos e científicos e isso tudo. Se estas pessoas, que por outro lado nem todos têm a inclinação, competência, o trabalho, que é um trabalho muito árduo, para ser muito competitivos do ponto de vista da investigação fundamental, pois é preciso que essa gente use as suas capacidades, que são muito boas, para fazer investigação programada, para fazer investigação encomendada. Agora, é preciso também que alguém lhe encomenda a investigação. E quem encomenda tem que ser as empresas. Os laboratórios de Estado ou as empresas. Preferencialmente, na sua opinião, as empresas. As empresas, claro. Não há dúvida sobre isso. Sim. Porque, efetivamente, eu acho que é aí que a porca torce o rabo um bocadinho aqui com estas coisas todas, porque, por um lado, ainda temos doutorados a menos, temos um número de investigadores que a mim me espanta, eu acho que toda a gente que olha para estes números, como já vimos, estamos em quarto lugar na Europa,
com muito poucos doutorados. Isso não tem a ver, por exemplo, uma dúvida que eu tenho, que há muita gente que prolonga, por exemplo, hoje em dia, o seu percurso académico e científico pela inexistência de mercado de trabalho e, portanto, bom... Isso é aqui, talvez mais aqui, eu não tenho os dados sobre o assunto, aqui, mas em todos os outros países. Há períodos, a seguir ao doutoramento, há períodos de estágios pós-doutorais, o post-doc, como se costuma chamar, que as pessoas fazem 3 anos, depois mais 2, depois mais 3, eu estava a falar dos investigadores, que é uma população muito mais vasta e que abrange outros níveis de ensino e outros níveis de especialização. Pode ser. Mas toda essa gente, sobretudo os postdocs, continuam pendurados no dinheiro público. Porque é o dinheiro público que está às bolsas de pós-doutoramento, ou diretamente a eles, ou diretamente a eles, ou através de contratos de investigação e coisas assim. E tem aqui um gráfico que explica isso mesmo, não é? Este gráfico é talvez o mais importante de tudo, para aquilo que nós estávamos a falar, é que Portugal está aqui o segundo a contar da direita, e tem, como se vê, cada país tem umas tantas coluninhas, a percentagem de doutorados que está nas empresas, que estão no Estado, que estão no ensino superior, e não sei o quê. Se nós, como está marcado e sublinhado, que 3% só em Portugal estão em empresas. Mais de 80%, 86% estão no ensino superior. E se juntarmos a isto os 8 ou 9% que estão nos laboratórios de Estado, que estão no Estado, isto ultrapassa largamente os 90% que estão no Estado. Só 3% estão no tecido público. Aqui nos números do professor Clemente Pedro Nunes, em 2011 eram 2,7% e em 99, 1,2%. É isso. 1,2%. Ou seja, 99%. Mais ou menos o dinheiro público continua a pagar 90 e tal por cento todos os doutorados portugueses. Isto, evidentemente, que não pode manter-se. E isso não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém, não é bom para eles próprios. Sobretudo, estando nesta situação, uma grande parte deles continua a fazer coisas para as quais não está preparado, não tem apetência. A tal Blue Sky Research. Estão a fazer coisas que poderiam ser utilíssimos ao país. Mas a investigar outras matérias e não esse. Deixa-me só voltar a este gráfico, porque isto significa, por exemplo, olhando para aqui, que se há, como todos os estudos indicam que há, uma ligação direta entre o investimento em ciência ou a eficácia do investimento na ciência e a performance económica dos países, não é? Que nestas condições será difícil. A Hungria vai arrasar connosco dentro de alguns anos, não é? Obviamente, porque tem já uma fração muito melhor superior, que a nossa. Mas a melhor deste gráfico parece-me que é da Dinamarca. Sim, porque mas a Dinamarca, lá está, não é? Pois. A Dinamarca tem uma maior percentagem de investigadores nas empresas privadas, certo, não é? Certo. O que é extraordinário... É onde está a maior fatia de emprego nesta área, não é? É por empresas privadas. A Suíça, que posição é que tem? A Suíça tem... Há muitos laboratórios, medicamentos... A Suíça tem uma investigação muito forte, é provavelmente a melhor da Europa. Hoje em dia. Lá. Eu estive 5 anos na Suíça. Em ciências da vida e da saúde é certamente a melhor da Europa. Os laboratórios que eles têm. E tem a fração nas empresas privadas é enorme, é das maiores da Europa também, porque tem empresas muito grandes, muito fortes e que são muito... Tem laticínios e sobretudo as farmacêuticas. As farmacêuticas. E, portanto, tem relógios e outras coisas. E tem sistema financeiro. Quando é preciso comprar uma patente, também não custa exatamente. muito. E compram as pessoas, sabe? Ou seja... compram no bom sentido. Muita gente no bom sentido. Muita gente não sabe isso. Mas a Suíça, que é um país relativamente pequeno, tem aqui 5 milhões, nem isso, de habitantes, tem... mais ou menos sempre, sem variar muito nos últimos 10 anos, mais de 50 mil doutorados e engenheiros importados a trabalhar na Suíça. Que não lá estive 5 anos. Bom, sai mais barato. Sai muito mais barato do que ter que os educar. Importa, eles trabalham bem e ainda por cima escolhe quando importa. A Suíça está muito bem. Não sabia, eu imaginava que sim. A Suíça está muito bem. Tendo em vista o tipo de produção suíça. A Suíça está muito bem. Agora, o outro problema cá em Portugal, e isso é o último gráfico que está aí. O gráfico, ele próprio mostra só o número de doutorados que tem vindo a crescer, como já vimos, que os novos doutoramentos, a taxa de aumento é das maiores da Europa, mas aqui tem por áreas. 37% de todos os doutorados nos últimos 12 anos são em ciências sociais e humanidades. Que evidentemente podem contribuir para o tecido produtivo, mas pouco.
Mas isto o que é? É investigar sociologia? Eu não sei o que é, doutor. Não sabe? É sociologia, alguns são economistas, provavelmente, que também entram nesta secção, mas são as ciências da educação, as ciências da educação, as ciências sociais, essas coisas. Humanidades é muito menos do que as ciências sociais. Só 12% é que estão na vida da saúde. Na saúde. Ou seja, e 2% nas agrárias. E 2% nas agrárias. Ou seja, as sociedades e humanidades têm 3 vezes mais doutorados do que a vida e da saúde. Mas uma das notícias de hoje era de que, com as colocações no ensino superior, se percebeu que há uma imensa quantidade de cursos de engenharia que não tiveram nenhum candidato. Em geral, por causa da construção, é isso? Várias engenharias. O colapso da construção levou à desistência desses cursos. As engenharias e tecnologias, onde se esperaria que estivesse... Exato, eram 20%, informática também. É quase metade informática das humanidades. É quase só metade. A informática está nas engenharias e tecnologias. Isto é engenharias e tecnologia. Devia estar. Mas desta notícia de hoje... E pouco passa da metade das ciências sociais e humanas. Ou seja, há aqui um problema. Estas coisas são difíceis. Em Portugal, tanto quanto eu sei, este nunca foi determinado a despesa por área. Isto foi a lei da procura. Aparecia mais gente, dava-se mais. E depois, a partir de uma certa altura, cristalizou. Ficou a ser que não sei quantos % são aprovados e não sei o quê. Mas é aqui que se vê a fuga da matemática. O papel da matemática. Provavelmente. Não é? Não, mas veja, a engenharia... Sim, mas curiosamente não se vê a fuga ao português, porque sociais e humanidades é preciso português, e em português também não temos os resultados muito brilhantes. Porque escrever português? Sim. Mas é melhor não falarmos disso. Engenharia, tecnologia, vida e saúde, em conjunto, são 32. menos do que Sociologia e humanidades. É verdade. Sociais e humanidades. É uma coisa espantosa. De novo, eu acho que há muito bons sociólogos e economistas e pessoas das humanidades em Portugal, mas de novo, parece-me que se não há um pensamento estruturado, se não há uma política para o investimento em ciência, porque se formos a ver o investimento total em números de bolsas, em contratos, em instituições, reflete quase isto, quase a mesma coisa. Porque quando as áreas começam a crescer e a única regulação, a única política de procura, as áreas que crescem mais depressa vão ocupando cada vez mais espaço, como é evidente. E isto acho que foi o que se passou largamente aqui e portanto, é preciso que isto seja corrigido, é preciso que haja mão nisto. Nós estamos aqui num exercício que se compreende perfeitamente à luz disto. Se nunca se fez um programa numa televisão que saiba falar disto, eu não sei. Se houve algum, foi muito pouca coisa. Isto mostra, digamos, a atenção que damos a estes problemas da investigação. O problema maior, a meu ver, é um problema também pessoal, coletivo, nosso todos, mas também é um problema pessoal. Ou seja, muita gente que hoje em dia entra numa carreira de investigação, vai fazer um mestrado, um doutoramento, vem com a expectativa de fazer desta investigação livre, por assim dizer. Ora, nós sabemos... Que é muito romanceado, há uma visão romântica vou descobrir uma coisa importante, não sei o quê. Quando muitas vezes nem eles, nem os seus próprios orientadores, os supervisores do doutoramento, têm competência para o fazer. Não são dos tais excelentes, dos tais raros, a quem devíamos apoiar fortemente a fazer essa investigação. Einstein fez isso, não é? Einstein fez isso, contemplando o Lago Genebra, na Suíça, precisamente, não é? E meditando sobre o tempo que depois permitiu chegar à teoria da relatividade. A meditação é o mais importante. Como dizia o meu mestre, costumava dizer, isto é tudo muito fácil. Primeiro identificar a pergunta fundamental e depois pensar nisto o tempo todo. É que não há outra, não? Mas onde eu quero chegar? Nós sabemos, nos países mais desenvolvidos, e provavelmente aqui também será o caso, só o máximo de 10% de todos os doutorados vão ter a possibilidade de fazer investigação académica. O máximo. Porque o número de doutorados que são formados é multiplicativo. Sim. Ou seja, eu tenho uma... Mas isso é entusiasmante para as pessoas que fazem investigação, ou seja, saber que, e consoante o seu temperamento, a sua personalidade, não é? Que há um conjunto de atividades de investigação que vão produzir resultados efetivos, não é? Que vão ser medidos em termos financeiros, económicos, de empregos, de patentes, etc. Não é? Temos que criar as condições estruturais que permitam que isso aconteça no país. E não só fazer... Porque eu estava a dar esse exemplo muito... Eu tenho uma idade já avançada, mas ainda não provecta, e já tenho trinetos científicos. Ou seja, pessoas que fizeram doutoramento com quem fez doutoramento, com quem tinha feito doutoramento, com quem tinha sido mostrado.
Ou seja, eu produzi 20 doutorados durante todos os meus anos de investigação. Porque eu acho que ser supervisor de doutorado, mestre de doutorado, é uma relação de 1 para 1. 1 para 1. Não acredito em professores que têm mais 2 doutorados, por exemplo, mais 2 doutorandos ao mesmo tempo. Porque não é isto que estamos a falar.